Sabe aquela velha história de que o nosso destino já vem escrito no DNA, que os nossos genes definem tudo, nossa saúde, nosso jeito de ser, até a nossa felicidade? Por muito tempo, a ciência bateu nessa tecla. Mas e se essa não for a história completa? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias revolucionárias de Bruce Lipton, que simplesmente viraram essa noção de ponta cabeça. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai investigar hoje é essa. Será que somos mesmo prisioneiros da nossa herança genética? Estamos condenados a repetir as doenças e os padrões de quem veio antes de nós? Ou será que tem algo a mais nessa história? Para a gente poder entender essa nova perspectiva, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a antiga. Vamos dar uma olhada na ideia que dominou a biologia por décadas. Essa é a visão tradicional, o que chamam de dogma central. Basicamente, a ideia é que o DNA é o chefão, ele dá as ordens. E o resto do corpo, só obedece. A informação flui numa via de mão única, sabe? Do gene direto para a característica física e pronto. Não tem muito o que fazer. É uma visão bem fatalista, né? E é aqui que a coisa começa a virar. E se os genes não forem os comandantes? E se eles forem, na verdade, um catálogo imenso de possibilidades? Pensa neles como plantas baixas que precisam de um arquiteto, de um engenheiro, para decidir qual projeto vai sair do papel. Essa mudança de olhar já abre um mundo de possibilidades. Agora, vamos descer para o nível microscópico, para ver como isso funciona na prática. A resposta para quem está no comando é surpreendente. E olha, não está onde a maioria das pessoas imagina. Pois é, aqui um grande mito cai por terra. A gente sempre aprendeu na escola que o núcleo onde fica o DNA é o cérebro da célula, certo? Mas a pesquisa do Lipton mostra que o verdadeiro centro de processamento, o cérebro de verdade, é a membrana celular, aquela pelezinha que envolve a célula. Pensa só nisso aqui. Se você tirar o núcleo de uma célula, ela continua vivinha da Silva, se movendo, interagindo com o ambiente, ela só não consegue mais se reproduzir. Isso quer dizer que o núcleo está mais para a gônada da célula, para o sistema reprodutivo. Já a membrana está o tempo todo lendo o que acontece do lado de fora e mandando sinais para dentro, dizendo para os genes o que eles devem fazer. Ela é a grande interface entre o mundo e o nosso DNA. Ok, se a membrana está lendo o ambiente, como é que essa informação chega lá nos genes? Vamos entender agora como essa conexão acontece. A resposta está num campo fascinante chamado epigenética. Epi quer dizer acima, ou seja, é o controle que está acima dos genes. A epigenética basicamente mostra que as nossas escolhas, o ambiente onde a gente vive e principalmente as nossas percepções podem colocar umas etiquetas no nosso DNA, dizendo para ele se expressar de um jeito ou de outro. Então, o fluxo é esse, e é aqui que está o pulo do gato. Não são os genes que decidem por conta própria. É a percepção do mundo que dá o start em tudo. A maneira como uma pessoa enxerga o mundo muda a química do corpo dela. E é essa química que funciona como um sinal, dizendo para a membrana da célula qual planta baixa genética ela deve ativar. Olha só esses exemplos bem práticos. Quando a percepção do mundo é de um lugar perigoso e estressante, o corpo libera cortisol. Isso coloca as células em modo de defesa, de proteção. A prioridade é a sobrevivência imediata, então funções de longo prazo, como o crescimento e imunidade, são desligadas. Agora, o oposto. Quando a percepção é de amor, de segurança, o corpo libera substâncias como ocitocina, que ativamente promovem a saúde e o crescimento. É a mesma pessoa, com os mesmíssimos genes, podendo ter duas biologias completamente diferentes, só com base na percepção. Bom, se a percepção é a chave de tudo, de onde ela vem? E isso nos leva direto para a fonte, a mente humana, que, na verdade, é dividida em duas partes bem diferentes. E aqui a gente encontra um desequilíbrio de poder, assim, gigantesco. A mente consciente, sabe? Aquela com que a gente pensa, define metas, sonha, ela controla só uns 5% do nosso dia. Os outros 95% são operados no piloto automático pela mente subconsciente, que funciona com base em programas que já foram gravados lá atrás. É isso. A mente consciente é a nossa parte criativa. É onde moram nossos desejos, nossas vontades. Eu quero ter mais saúde, eu quero ser feliz. Só que a mente subconsciente é tipo um gravador. Ela aprendeu a maioria das suas crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos lá nos primeiros 7 anos de vida, só observando os pais, a família, a comunidade. E ela fica repetindo esses programas sem questionar. E aqui está o grande conflito. Uma pessoa pode desejar ter saúde com toda a força da sua mente consciente. Mas se o programa gravado lá no subconsciente diz doença é normal na nossa família, ou eu não mereço ter saúde, qual dos dois programas vai ditar a química do corpo em 95% do tempo?
É por isso que, muitas vezes, só a força de vontade não adianta. E para fechar com chave de ouro, vamos ver a prova mais poderosa e definitiva de que a mente, através da crença, tem um controle direto sobre a nossa biologia. Todo mundo já ouviu falar do efeito placebo, né? Aquela pílula de açúcar que cura uma pessoa porque ela acredita que aquilo é um remédio poderoso. A crença positiva cria a biologia da cura. Mas o oposto sombrio disso, o efeito nocebo, é igualmente real e poderoso. Uma crença negativa, o medo de que algo vai fazer mal, pode de fato criar a química da doença. E isso não é só coisa da cabeça, não é psicológico. Uma crença negativa, um medo profundo, libera exatamente aquelas mesmas substâncias de estresse que a gente falou, e esses sinais podem literalmente paralisar o sistema imunológico, desligar os mecanismos de reparo do corpo. O pensamento vira biologia. E essa frase do Bruce Lipton resume tudo de forma perfeita. A mensagem final não é de determinismo genético, mas sim de autodeterminação através da crença. Não somos vítimas do nosso DNA. Somos os mestres da nossa biologia através das percepções e das crenças que escolhemos cultivar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se as crenças estão o tempo todo mandando instruções para as nossas células, vale a pena se perguntar: que instruções estão sendo enviadas agora? Que programas estão rodando aí no piloto automático e moldando a realidade biológica de cada um, neste exato momento? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para muita coisa.